Fala pessoal, Galão Cripto falando, e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como abrir da maneira correta uma ordem no mercado futuros, tanto a ordem limite como a ordem a mercado, também posicionando o stop loss e o stop gain de maneira correta. Vamos lá pessoal, depois de fazer o login, você vai cair nessa tela inicial aqui, onde vai aparecer o seu saldo, as moedas que você tem em holding e tudo mais. Antes da gente ir direto lá para o mercado futuros, que é um subproduto aqui da Binance, a gente precisa verificar se o nosso idioma aqui está em português de Portugal. A Binance ela recebeu uma notificação da CVM que ela não pode oferecer produtos como o mercado futuros para brasileiros. Então, quando a gente seleciona aqui e deixa o português Brasil, a parte de derivativos, que é onde fica o mercado futuros, ela some. Então, qual que é o caminho que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa é a gente mudar aqui o idioma de português para português de Portugal. Então, é só clicar aqui em cima do idioma e achar aqui, ó, português Portugal. Aí, pessoal, agora já apareceu aqui, ó, novos botões aqui, transacionar e derivado. Então, aqui em derivados, a gente pode pôr o cursor do mouse aqui e vai aparecer aqui as opções pra gente, tá? Nessa sequência aqui, o futuros fica em terceira posição. Então, a gente vai lá, clica em futuros, o SDM. Depois que a gente entrar aqui na nossa tela, então, do mercado futuros, vai aparecer dessa forma para você, tá? Então, tem um gráfico, tem algumas informações, como, por exemplo, a moeda que você está utilizando para operar, o valor atual de mercado, referência, índice, financiamento, a variação dentro de 24 horas, o máximo dentro do período de 24 horas, o mínimo, enfim. São várias informações aqui complementares que a gente utiliza para se basear ali no preço de mercado, tá? Mas basicamente o que a gente vai utilizar para operar é essa ferramenta aqui na nossa lateral direita. Então a gente tem algumas opções aqui. Inicialmente a gente tem essa opção aqui, ó, que aqui está marcado em isolamento, mas a primeira vez que você abrir essa tela vai estar em cruzamento. Você clica aqui e você vai ter a opção de mudar um modo de margem, tá? E aqui existem dois modos de margem, o cruzamento e o isolamento. O cruzamento, ele vai utilizar toda a sua banca como margem de segurança. E o isolamento, ele vai utilizar apenas a margem que você colocou para a operação independente da sua banca. Ou seja, se você tem $1.000 de banca e você colocar $100 na operação, o único valor que você pode perder no máximo é $100. Com o cruzamento, você pode perder toda a sua banca, ou seja, os $1.000 que está depositado na conta de futuros. Ou seja, qual é a recomendação para se operar? Inicialmente, comece utilizando a margem em isolamento, que é mais segura e você pode ficar mais tranquilo. E talvez se você errar o stop, alguma coisa nesse sentido, você acaba não perdendo todo o seu capital. Depois que você selecionar aqui, é só clicar em confirmar e já vai configurar aqui automaticamente. Do lado, vai ter a opção de números de alavancagem para sua operação. Aqui eu tenho de 1 até 125 vezes no par Bitcoin USDT. Outros pares podem ter menos alavancagem. Mas como que funciona essa alavancagem? Basicamente, o número que você colocar aqui vai ser o número de vezes que o seu capital vai ser multiplicado para abrir uma operação. Ou seja, se eu tenho $100 e eu alavanco em 10 vezes, eu estou operando com $1.000. Eu só vou receber os lucros dessa operação e assim que a operação findar, o valor alavancado vai voltar para a corretora e você vai ficar apenas com o lucro daqueles $1.000 e a sua banca volta normalmente como estava antes. O recomendado para alavancagem é sempre o menor possível, porque quanto mais alavancagem, mais o seu retorno, porém também aumenta o seu risco. Você está aumentando, no caso de 10 vezes, você está aumentando 10 vezes o seu risco e 10 vezes o seu potencial de lucro. Depois que você selecionar aqui, então, o nível de alavancagem, a gente tem logo abaixo alguns modos de você abrir uma operação. Primeira coisa seria a ordem limite. Basicamente, a ordem limite é onde você coloca as coordenadas da operação e o preço de mercado atingindo aquele alvo, uma nova operação vai ser aberta, tanto de compra como de venda. É só você colocar nesse campo aqui onde está escrito o preço aonde a ordem seria ativada. Se for uma ordem de venda, naturalmente que o preço estaria acima, né, do preço atual. E se for uma ordem de venda, naturalmente o preço estaria abaixo do preço atual.
Então, basicamente aqui, se a gente fosse abrir uma venda, a gente teria que colocar um valor maior, um preço maior do que está atualmente. Por exemplo, se a gente tem aqui 20 mil dólares, 269, 270, a gente poderia colocar uma ordem de venda em 20.600 para a gente fazer um teste aqui. Então, configurando aqui o preço, a gente tem uma outra opção que a gente determina o tamanho da ordem. Como a gente isolou aqui a nossa operação lá em isolamento, essa quantidade de recursos que eu vou colocar em operação é o máximo do valor que eu pretendo colocar na operação ativa, ou seja, eu vou ter lucros ou percas em cima dessa quantidade de dinheiro que eu vou colocar. E aqui eu tenho algumas opções. Primeiro, eu posso determinar aqui a quantidade digitando com o teclado, ou eu posso colocar o cursor do meu mouse aqui, clicar e arrastar, e ele vai me dar percentuais da minha banca. Exemplo, se eu quero colocar 20 dólares, eu tenho 100 dólares na banca, eu posso colocar 20%, que eu vou ter 20 dólares em operação. Ou eu posso simplesmente colocar aqui 20 dólares em operação e vai abrir a ordem com esses 20 dólares. Só um detalhe aqui, pessoal. A quantidade mínima que é permitida a transação aqui não é em dólares, tá? É em Bitcoin, no caso da moeda Bitcoin /USDT. Ou seja, o mínimo aqui é 0.001 Bitcoin. Então, independente do valor do Bitcoin, eu sempre preciso ter no mínimo o valor equivalente na banca de 0.001 Bitcoin. Nesse caso aqui, o Bitcoin está valendo 20.260 dólares. O mínimo, ou seja, 0.001 Bitcoin, equivale a 20 dólares,6 centavos. Então, eu preciso ter no mínimo 20 dólares,6 centavos. Por que eu estou explicando isso? Porque muitas vezes você tem uma banca baixa e você não vai conseguir abrir operações no Bitcoin por conta disso. Então você precisa ter esse mínimo aqui. Se o Bitcoin valer lá 50 mil dólares, o 0.01 Bitcoin vão valer 50 dólares e assim sucessivamente. Então você precisa tomar cuidado com isso para ficar travado ali muitas vezes na operação e não conseguir abrir a operação de fato, tá? Logo depois, você pode configurar aqui o seu Stop Gain e o seu Stop Loss, ou seja, aonde você quer realizar lucro e onde você quer realizar a sua perca caso a operação for contra você. Então, basicamente aqui, se a gente vai abrir uma venda, né, se o preço que a gente colocou aqui está acima do preço atual e a gente vai abrir uma venda, o lucro vai estar abaixo do preço. E para a gente configurar isso, basta, como lá na ativação do preço, a gente também coloca aqui o preço que a gente quer que ative essas novas ordens, tanto de realização de lucro quanto de realização de perca. Basicamente, a gente vai colocar o preço que a gente quer que isso aconteça. Então, se o preço subir e cair até os 20 mil dólares, eu posso colocar aqui 20 mil dólares como um alvo, e esse alvo seria a realização de lucro. E a realização de perca poderia ser acima dos 20.600, porque daí, nesse caso, como eu estou abrindo uma operação de venda, o preço estaria indo contra a minha operação. Então eu posso colocar aqui 20.700. Após configurar aqui então a minha realização de lucro, ou seja, o meu stop gain, e minha realização de perca, ou seja, meu stop loss, eu posso simplesmente já abrir a operação. Como nesse caso a gente vai utilizar um exemplo de venda, é só clicar em venda. Automaticamente a gente tem aqui como visualizar essa operação lá em ordens em aberto, ou seja, porque ele não está posicionado, ele está uma ordem aberta. Então é só clicar aqui ordens em aberto e a gente vai conseguir visualizar aqui como foi montada a nossa operação. A gente pode até editar ela. E quando ela for ativada, ou seja, no preço que a gente determinou aqui de 20.600, a gente vai ver essa mesma ordem, só que agora em posições, que é onde ela vai ficar aberta. Para cancelar a operação, é simplesmente clicando aqui na lixeirinha, ela já vai automaticamente cancelar. Depois da ordem limite, gente, a gente tem a ordem a mercado, que é basicamente o preço de mercado. Qual que é o preço de mercado? Eu consigo visualizar ele aqui, ó, que é os 20.250, 20.240 aqui que a gente tem aqui nas nossas informações em cima do gráfico. Então, basicamente, aqui eu não consigo programar, eu não consigo determinar o preço que eu quero pagar, por exemplo, numa compra de Bitcoin. Eu vou comprar na medida que o mercado estiver evoluindo. Ou seja, se eu abrir uma compra ou uma venda aqui agora, ele vai ativar a ordem no preço de mercado.
só que eu consigo configurar aqui o tamanho, tá? Então o tamanho é a mesma coisa lá da ordem limite. Ou eu coloco o valor digitado, ou eu coloco o meu cursor aqui e arrasto o percentual. Eu vou fazer diferente aqui, vou colocar no percentual só para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar 25% da minha banca e aqui vai ficar também escrito 25%. E aí, logo embaixo, eu tenho o TPSL, que também é quando eu quero que realize o lucro e quando eu quero que realize a perca. Mas se eu esquecer, João, se eu esquecer de clicar aqui e clicar direto em comprar e em vender, o que vai acontecer? Bom, eu vou abrir uma operação aqui, teste, para vocês darem uma olhada. Nesse exemplo aqui, eu vou inverter a minha ordem, tá? Lá na ordem limite, eu coloquei para vender e aqui eu vou colocar para comprar, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, eu vou clicar aqui, automaticamente a operação vai ser aberta e ao contrário de ordens em aberto, que são ordens futuras, eu já vou ter ido direto lá para posições com a minha operação, tá? E aí aqui, basicamente, eu tenho as mesmas informações que eu tenho em ordem aberta, só que com um adicional, eu tenho que já os ganhos e perdas estimados se eu fosse fechar a operação nesse momento, ou seja, o meu ROI. Tá? E aqui eu tenho mais algumas opções. Fechar a mercado ou fechar a limite se eu quiser determinar que essa operação seja fechada em algum preço acima ou abaixo aqui dessa operação. Mas, para eu posicionar meu stop loss e meu stop gain, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, nessa canetinha e vai aparecer aqui para mim já as mesmas configurações que eu tinha lá em TPSL para realização de lucro ou stop de perca. Mas aqui eu tenho uma diferença, tá? Eu posso tanto colocar aqui um preço que eu quero que ative a ordem de realização de lucro e a ordem de perca, ou eu posso colocar simplesmente um percentual da operação que está rolando nesse momento. Ou seja, se eu coloquei lá 28 dólares em operação, eu quero ganhar 10% na operação, ou se a operação for contra mim, eu quero perder 5% da minha operação. Ou seja, logo que eu coloquei aqui os 10% ou os menos 5%, a própria Binance aqui nesse TPSL já me mostra aqui o lucro ou a perca estimada baseado no percentual que eu coloquei aqui. Eu queria mostrar para vocês também a forma de colocar o stop técnico, tá? Pessoal, como que eu faço para colocar os meus stops técnicos? Basicamente, eu analiso topos e fundos anteriores, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou entrando com uma compra. Aonde seria então o meu stop? Se eu entrando com uma compra, eu estou apostando numa alta. Se o preço for para baixo, ele está indo contra mim. Então, o meu stop tem que ficar abaixo, tá? Meu stop de perca. E aonde seriam os momentos mais importantes aqui para eu poder colocar? No suporte e resistência. E se você ainda não sabe o que é suporte e resistência, eu vou fazer um vídeo específico para ensinar o que é análise técnica. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber novas notificações que eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a entender sobre o mercado de cripto e também fazer operações de curto e longo prazo. E como que eu calculo aqui então o meu stop gain e o meu stop loss? Basicamente, a gente tem aqui um fundo, bem claro, e depois a gente tem um topo. Ou seja, aqui a gente tem um encontro onde os compradores são mais fortes que os vendedores. Ou seja, historicamente, a maior probabilidade é que o preço chegue aqui e depois volte para cima. Ou seja, aonde tem que estar o meu stop loss? Depois dessa região, porque se o preço for contra mim, o máximo que ele pode chegar é até aqui e depois ele pode voltar ali a favor da minha operação. Se ele romper agora, nesse caso, ele teria mais vendedor do que comprador, a minha operação deu errado e essa zona aqui seria rompida e a operação poderia dar muito errado. Então o meu stop loss seria ali a minha proteção se caso essa zona aqui não fosse respeitada. E como eu calculo o meu stop gain? Se eu sei que aqui é o meu stop loss, basicamente eu tenho que utilizar uma proporção 2:1. E como que eu faço isso? Eu posso simplesmente utilizar minha ferramenta de tendência e colocar uma linha da onde saiu a minha ordem até o meu stop loss. Aqui eu tenho uma amplitude de quanto eu poderia perder e posicionando ela para cima da onde eu comprei, da onde eu abri a minha ordem, eu posso simplesmente clonar, duplicar aqui a minha linha de tendência e jogar para cima, dobrando aqui então o meu alvo. Ou seja, o meu alvo de perca é 5% e aqui o meu alvo de lucro seria 10%.
fazendo uma proporção bem simples, bem básica mesmo, dinâmica para você utilizar aí nas suas operações, tá? Existe um cálculo que é feito para isso, porém, essa é uma forma bem simples de fazer essa proporção 2:1. E por que tem que ser 2:1, João? Porque, basicamente, o seu lucro tem que ser sempre maior do que o seu risco. Ou seja, se você ganhar um dia, você pode perder 2 dias e assim sucessivamente. Se você acertar 50% das suas operações e errar 50% das suas operações, ainda assim você vai estar no lucro porque você usou a projeção 2:1. Você acertou 10% e perdeu 5%. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. A gente vai postar um vídeo por semana e o próximo vídeo é sobre análise técnica. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar.